Olá, boas-vindas ao Fala Miolos, ciclo de palestras sobre edição, produção e circulação de arte impressa. Como sempre acontece na Miolos, aproveitamos a ocasião da Feira de Publicações Independentes para dar espaço a falas de editores, pesquisadores e autores da cena contemporânea. Desde 2017, o Fala Miolos tem transmissão pela internet, então pessoas de todo o Brasil podem acompanhar. O registro fica sempre disponível no YouTube. Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, tudo acontece na internet. Além desta palestra, nestes dias 5 e 6 de dezembro, você pode visitar os estandes virtuais e ao vivo das editoras participantes. Confira as coordenadas no site www.feiramiolos.com.br. Queria apresentar agora o nosso convidado, Flávio Oliveiras, que grava em Salvador a fala Memória Gráfica, Afetiva, Visual e Manual. Flávio Oliveiras, que também assina como Floss, é grafiteiro, serígrafo, artista visual, designer e agitador cultural. Nasceu e reside no bairro Santo Antônio, no centro antigo da cidade de Salvador, na Bahia, onde atualmente movimenta o Ateliê de Ofícios, espaço gráfico voltado para o fazer da serigrafia artística e para a realização de práticas pedagógicas que envolvem a transmissão e manutenção de saberes gráficos analógicos e tradicionais. É integrante do coletivo Sociedade da Prensa, ateliê de soluções de impressos gráficos e publicação independente, do coletivo de pesquisa em samba Bloco de Hoje a 8 e responsável pelo espaço cultural Oliveiras, café, bar, galeria gráfica e lugar de encontros musicais e experimentais. Passo a palavra agora, então, a Flávio Oliveiras. Olá, João, tudo bem? Como vai? Já queria agradecer aqui, né, pelo convite, a você e a Cecília. Muito feliz por esse chamado aí, né? E vou aqui falar um pouco, né, da minha memória afetiva gráfica, né, da minha memória afetiva com fazer manual, né? Então, eu queria colocar dois projetos, onde a gente vem com a pesquisa. Eu, enquanto coletivo Sociedade da Prensa, né, junto com Laura e com o Tiago, a gente vem numa pesquisa das antigas tipografias da Bahia, né, dos antigos mestres tipógrafos, que ainda por aqui estão, e um resgate também, né, de tanta memória gráfica que já habitou aqui esse lugar, né. E eu queria começar falando pelo projeto da Tabuão, né, que foi uma parceria nossa como Sociedade da Prensa e a Movimento Contínuo. Foi realizada em 2016, que parte de uma feira, né. Eu já tenho um ateliê aqui, que hoje em dia é o Ateliê de Ofícios, desde 2012. Em 2013 a gente se encontra, um grupo de amigos, com o desejo do fazer gráfico, e aí a gente decide passando e trocando experiências com um mestre tipógrafo aqui do bairro do Santo Antônio, além do Carmo, né, que é o João Pará. A gente vê uma antiga prensa e... Flávio, deixa eu te interromper rapidamente. É que a gente não está conseguindo enxergar suas imagens. Está tudo negro. Ok. Será que teve algum problema aí na sua apresentação? Não, era para ter compartilhado. Não, acho que Cadê? compartilhado está. Você está num computador Mac? Isso. É que esses Macs eles dão um problema na hora de compartilhar às vezes. Se puder fazer o processo de novo aí para a gente poder acompanhar direitinho. Ok.
Foi? Ah, agora sim. Agora vamos lá, então. Pode prosseguir. Daí esse desejo da prensa, né, em volta desse saber gráfico, a gente decide que, por sermos sócios, né, dessa prensa, e aí começamos essa caminhada gráfica a partir de 2013. Logo na sequência, 2014, a gente começa nos circuitos nacionais das feiras gráficas, e aí com desejo de trazer um pouco, né, para Salvador também, e publicizar a coisa das grandes feiras, né, que aconteciam nacionalmente. A gente faz esse processo da Feira Tabuão, né, onde vem desde uma pesquisa a uma publicação e um mini-doc. E aí, voltando um pouco lá atrás, para falar da memória gráfica, no campo da afetividade, eu sou filho de um sapateiro do Ceará, né, que vem lá da região do Cariri, e de uma mãe potiguar, costureira, que vem da região do Rio Grande do Norte, ali aproximadamente São Miguel. E aí eles vêm para Salvador e se instalam nesse lugar que se chama Tabuão. É um bairro aqui de Salvador, do centro histórico, onde é um bairro que tem muitas lojas de insumos para o fazer artístico, né? Um bairro onde abrigou muitas gráficas, tinha em média 20 gráficas de tipografia. E aí eu nasci lá, e aí anos depois, né, em 2016, a gente retorna, eu ainda moro próximo aqui, né, o Tabuão, e aí a gente retorna para esse lugar com a pesquisa gráfica, que nos leva, né, a essa busca das antigas tipografias, das bibliografias que ali já existiam, e aí a gente se depara com o livro Tenda dos Milagres, de Jorge Amado, um livro de 69, se eu não me engano, 79, 69, e nesse livro a gente descobre um antigo mestre tipógrafo, que ali no Taboão residia, né? Número 60 era o ateliê dele, que se chama Tenda dos Milagres, né? Onde o personagem do João, do Pedro Arcanjo, né? Circula. Ele fala muito dessa história em volta da Tenda dos Milagres, que é essa antiga gráfica do mestre Lídio Corró. Daí a gente, a partir dessa vivência lá, né? Ainda existe no lugar 5 gráficas antigas, onde o desuso dessas gráficas, né, vem cada dia mais sendo explicitado, né, por conta de todo o avanço tecnológico, com que faz que esses mestres eles fiquem meio obsoletos e esquecidos, né, ali. São lugares que hoje em dia as pessoas não procuram mais para fazer da publicação, né? Eles ficam nesse lugar com o maquinário obsoleto, ainda em uso, mas eles começam a se adaptar a outros usos, né? Na maioria das vezes, como máquina de corte, como numeração, né? Eles fazem ainda um processo que hoje em dia eles perderam um pouco do fazer da publicação, né? Aí a gente vem partindo da construção de um livro que chama Bahia de Todos os Tipos, né? A partir dessa vivência, né, com esses mestres, e o desejo cada vez mais crescendo em volta da publicação manual e gráfica, né?
Quando eu era criança, eu tinha muito essa memória do fazer manual, né, através do fabrico de calçado, onde meu pai tinha, aqui no Tabuão, que logo depois veio para o Santo Antônio. E aí, dentro desse fabrico dele, a gente já vivia com um pouco desse fazer manual, né? Que era desde das gravações em palmilhas, né? Que usava os clichês, as máquinas de corte, né? Que usava para cortar solado, borracha. E aí, hoje em dia, eu me deparo muito com esses maquinários no fazer da publicação, né? No fazer gráfico. Desse ofício, né? Do ofício tipográfico, né? E aí a gente vem logo na sequência aprofundando mais nessa pesquisa. Eu queria agora só compartilhar com vocês um vídeo desse primeiro processo, que foi a visita ao Tabuão, né? Onde a gente entrou nas gráficas e conheceu os mestres. E aí eu queria que o João soltasse esse vídeo agora aí para a gente acompanhar. Aqui, basicamente, tinha em torno de 15 a 16 gráficas, que tinha a parte de tipografia e já tinha algumas, como a gente, já tinha offset. Foi crescendo a parte de offset, também foi caindo o número de gráficas que conseguiram acompanhar, né? Porque o investimento era alto. E as pequenas gráficas não ficaram para trás. A coisa foi caindo, foi caindo. Então, a gente ficou só com a encadernação, que ainda hoje é necessária para tese de mestrado, TCCs, artigos. E hoje estou na barriga, na força, viu? Porque tá difícil. Essa máquina mesmo aí já tem mais de 120 anos. A mesma coisa a chipagem de bronze, que não existe mais. Em lugar nenhum você encontra mais esse tipo de bronze. Nem na Alemanha eles não têm o completo essas fontes. A gente já chegou a ter aqui 35 funcionários. Hoje só são 2. Tudo digital, você pega um livro, você baixa digital. Se você for olhar mesmo, a coisa de você pegar um trabalho que foi feito pela mão ali, é uma coisa que dá mais prazer. Eu tenho 55 anos de gráfico. Já comecei de 10 anos dentro de gráfico. Isso veio de uma raiz, de pai para filho. Meu pai era fora de série. Ele começou aqui uma gráfica que chamava Enoch Silva. Daí ele tomou a decisão, foi embora e botou o próprio espaço dele, que foi gráfica. Isso aqui tinha nome, tá bom? Tinha um movimento enorme, porque não existiam os shops. A loja era bonita. De noite, ela fechava, deixava aqueles vidros na frente, né, para fazer como uma demonstração, né? Hoje acabou. Diz que a prefeitura e o governo estão tentando reabilitar. Na realidade, eu gostava mais de margear. Fui chapista também. O bom chapista, ele fazia a criação dessa chapa, né? Isso valorizava muito o nosso trabalho, porque são arte.
A tipográfica praticamente já está em extinção, entendeu? São poucos, hoje não existe mais tipógrafo, não existe mais. Nós somos os últimos remanescentes, somos nós aqui. Muita gente ainda como ele aí, é saudosista da tipografia. Ele fez uma vez uma chapa, foi da Souza Cruz, não foi? Souza Cruz, acho que ele levou uma semana fazendo a chapa. Quando ele terminou, foi motivo de festa na gráfica. Todo mundo bateu um pau, porque foi um negócio gigante. Era uma arte, dava o papel escrito na mão e você criava. Se fazia tudo na mão, entendeu? Os quadrados, os tipos, as entrelinhas. E era um trabalho mesmo, era considerado artista plástico. Né? Era a maioria das gráficas pequenas, que na época se chamava cacete armado. Era cacete armado, né? Porque era pequena, gráfica que tinha máquina manual, tip-top. Mas essas gráficas tudo acabaram. Acabaram porque os caras se acomodaram. Não quiseram, entendeu? Evoluir, não quiseram acompanhar a tecnologia. Então ficou todo mundo para trás. Praticamente a tipografia acabou. É duro você ver que está se acabando aquilo que você faz e você ter que dar a volta por cima para poder começar a vida de novo. Praticamente eu comecei de novo. O computador veio para, entendeu, tomar o lugar. Antigamente, as gráficas aqui, você trabalhava em uma aqui, estava pagando pouco e ia para outra, que estava pagando mais. Antigamente era uma atrás da outra. E hoje não, hoje só tem pouca gráfica hoje. Essa gráfica aí já tem 40 anos aqui. Quando eu cheguei para aqui, ainda tinha um bocado de serviço. Às vezes eu ficava aqui, dava virote 2 vezes na semana. Mas depois, quando começou o computador, esse negócio tudo, aí o serviço foi caindo. Em qualquer lugar você vê gráfica rápida, mas não é a mesma coisa da original, que é o que aqui. Aqui também a gráfica rápida, vocês vão botar mancha. Lá mesmo não imprime 10 mil. Profito não imprime uma máquina rápida, não imprime. No máximo 1000. Que a máquina não aguenta. O motor aqui. E aqui aguenta aí, bota 10 mil, 100 mil. Leva a semana toda rodando aí. E faz com numeração em tudo. O cara me trouxe o jornal danado, esse aqui, o cara daí de baixo. Passa aí o tamanho agora, o tamanho é esse aí, 32, não tem problema. Botei ligeirinho, já levei, já peguei meu dinheiro. Vou botar o barco para correr, né? Vai fechar a gráfica daqui. Entrar serviço dentro. Se não entrar, fazer o quê? Isso até Deus dá lá. Então, aí esse foi o mini doc que a gente fez, né, na Feira Tabuão. Essa feira foi realizada em 2016. E a partir de lá até hoje a gente vive com esse convívio aí, né, desses mestres aí, esses queridos, onde a gente está sempre lá, como eles falam, sujando as mãos, né, fazendo novas publicações. E o Tabuão é um lugar muito rico, né, com muita resistência, assim, eles ainda estão lá a cada dia, né, resistindo e se atualizando no ponto do fazer manual ainda, né. Muitas das gráficas, essas 4 gráficas, a gráfica Coutinho, a gráfica do Nias, a gráfica do Teodoro e a do João Pará, elas ainda estão nativas aqui, no centro da cidade.
E isso foi um pouco do nosso processo, né? Vivendo aqui, subindo e descendo essas ladeiras do Tabuão, né? Para comprar insumos, para... É um lugar muito rico, né? No saber visual, no saber do dia a dia ali, né? Do cotidiano, né? A gráfica que é citada no livro Tenda dos Milagres, que é a própria Tenda dos Milagres, costuma falar que esse lugar da tipografia, da antiga tipografia, né, era a Universidade Popular, onde os poetas, os escritores, os professores, todos estavam ali adentrando, né, a gráfica e trocando suas experiências ali nas suas publicações, né, fazendo um pouco da revolução desse país, né. E aí é muito importante, assim, para mim, né, meus pais terem chegado nesse lugar, né, que é esse centro antigo, e estamos aqui até hoje residindo há 40 anos, né. A partir daí, a gente, como coletivo Sociedade da Prensa, a gente segue na pesquisa e com desejo de ainda mais aprofundar o saber gráfico voltado para as antigas tipografias, né. Em 2017, a gente... agora eu chego na segunda parte da história, porque em 2017 a gente vai para o Recôncavo Baiano, né? Em um olhar, o nosso ateliê fica aqui no Santo Antônio, né? Voltado para a Bahia Todos os Santos. E um certo dia, nesse olhar para a Bahia, né? A gente decide mergulhar e desaguar lá no Paraguaçu, em uma cidade histórica, né? Na verdade, duas cidades históricas, Cachoeira e São Félix, que são conhecidas também como as cidades gemeadas, né? Elas são divididas por uma ponte que corta o Paraguaçu. E Cachoeira é essa cidade onde abrigou muitos jornais já, em média, tinha uma média de 110 jornais ativos, né? Muitas tipografias. E aí a gente chega nesse lugar, através do Rio Paraguaçu, para aprofundar essa pesquisa, e também com a proposta da feira, que a gente vem fazendo novamente uma publicação e fazendo um mini documentário, né? Em Cachoeira, em São Félix, a gente encontra a gráfica São Felista, que ela fica localizada em São Félix, e em Cachoeira a gráfica Aliança. Duas gráficas remanescentes de lá, que vem desde então, né, trabalhando ainda com esses antigos modos operantes do fazer manual, né, da tipografia, da gráfica, passando por vários processos, desde uma enchente criminosa em 89, onde a cidade é invadida pelas águas e esses maquinários ficam submersos. E aí, queria compartilhar aqui umas imagens. Surge esse desejo, né, dessa nova feira com o nome de Paraguaçu e essas memórias. E daí são muitas histórias curiosas, né? Quando a gente chega à Cachoeira, a gente descobre que lá está uma prensa que foi perseguida por Napoleão no início do Império. E aí a gente vai atrás dessa prensa misteriosa, né? Em busca de notícias. E quando chega um certo momento da pesquisa, onde a gente decide também não publicizar essa prensa tão misteriosa, né? Pelo simples fato
dela estar ali no inconsciente, na memória afetiva dos antigos tipógrafos ali da região, né? Todos falavam dessa prensa, mas ninguém nunca viu. E aí, Flávio, oi. eu voltei aqui, porque você mencionou em um momento, eu queria compartilhar algumas imagens. E a gente não está vendo as imagens ainda. Não? Tá com essas imagens, é no share screen ali, o É, botãozinho. tá aberto aqui. E não Deixa apareceu eu ver nada aqui, aqui ó. para eu poder puxar aqui das suas imagens. Vou compartilhá-la agora. Deixa eu só fechar esse outro arquivo. O famoso botãozinho de share screen, compartilhar tela. Um Nós estamos. minutinho só, que a gente já... Isso. Uma questão aí de bastidores, nós estamos fazendo as gravações do Fala Miolos todos pelo StreamYard. Por isso que a gente usa esse vocabulário em inglês, às vezes share screen e tarará, é por isso, porque está tudo em inglês aqui, então. Agora está aqui. Opa. Chegou aí? Pronto, agora estamos vendo. E que imagens, né? Valeu a pena eu ter surgido aqui para chamar a atenção. Prossiga então, Flávio. Então aí a gente chega lá, né, nesse recôncavo, né, nessa baía onde, enfim, já por muito tempo ela vem sendo grafada e grifada, né? A cidade é encantadora, assim, por onde passa, ela tem esses resquícios da tipografia, tanto nas paredes como no piso, nas embarcações, né? Ela vem muito nesse lugar no lugar gráfico visual, né? A cidade ela está coberta por placas e outras coisas assim. E aí a gente fica lá em Cachoeira e São Félix durante 15 dias, acompanhando o dia a dia desses mestres e fazendo a publicação junto com eles. Essa é uma imagem dos tipos móveis, né? Onde a gente fez a nossa capa na tipografia. Tem um acervo gigantesco de jornais históricos de época lá, né? Aí a gente consegue também acessar o acervo público, onde tem muito material gráfico, muito material impresso. E essa nossa publicação, ela passou por diversas mãos, né? Desde o fazer, a gente inicia ela lá em Cachoeira, finaliza ela aqui no Santo Antônio, né? Em Salvador. E aí ela vem para Salvador e passa pela mão de outros gráficos também, né? O próprio João Pará, que é o nosso vizinho aqui, tem uma gráfica. O Teodoro é o que faz esse clichê aí do hot stamp, né? Nessa imagem aí está o seu Antônio, o Nias e o Rony Bon, né? Perdão, o Nias não, o Nias. Então, isso foi o lançamento lá, né, na casa do Hanse Bahia, é uma casa que fica em São Félix, também de uma casa onde abriga um acervo voltado para xilogravura. E a gente também fez um videozinho, que é um mini doc, do processo dessa feira, do encontro com esses antigos mestres. Eu queria apresentar agora para vocês também esse vídeo da Paraguaçu. O rio transborda nas margens. Passe e cresce sem pressa, o Paraguaçu.
Esse desregistro de mundos remotos. Eu estou tendo a ideia do título ser um tipo mais ou menos assim, e dentro que você bolar um 20, que aqui a gente chama aqui 20. Aqui é um 20. Posso fazer uma aqui palavra? Pode? Sabe onde é que está vendo? Ah, que você está vendo? Tô vendo, é. Contanto que depois... Quando você coloca uma letra no lugar errado, se chama pastel. Pastel? É. Samba de roda? Samba aqui. Vai ter que fazer Foi tudo todos no iguais. formato para poder você formar o livro. Senão, vai pegar em cima de letra. E, por exemplo, se for 10 folhas, vai ter que casar. Para quando você dobrar aqui para fazer o livro, né? Sim, no computador. Não, quando você até for costurar, sei lá o quê, for colar, grampear, pode ser. Não é? Mas eu tô dando esse toquezinho aí para não ficar mal feito, né? Imagine o livro inteiro assim, né? Verso por verso ali, os caras deviam ficar... Quando a gente fazia aquele livro, que era cada composição aqui, era não sei quantas páginas, Jornal também. jornal. Não é esse tipo, não. Menor ainda. Porque tem um tipo que é para composição, que é um 12. E a enchente foi que ano mesmo? Ah, Divaldo. A enchente foi virada o quê? De 88 para 89 ou foi 89 para 90, né? Dezembro de 89 para 90. E a água desceu depois de quantas horas, a água da enchente? Levou um tempo. Levou mais de um mês. Mais de um mês para descer a água toda? Foi. Aqui deu um metro e pouco de água aqui. Foi de repente. Eu estava em casa, ligaram para mim, desce aí que a água está subindo. Deu tempo de muita coisa não, deu tempo de vir aqui para tentar ver o que é que tirava aí. Enchente. Tirou o motor. O motor. E algumas outras coisas que tirou, papel, esses negócios que conseguiu tirar. Daqui deu tempo. Quando chegou a água já estava entrando aí. Foi mais por conta da barragem, né? Essa? Mas o cara foi que estava administrando, que segurou a água e não teve jeito. Com a enchente que veio no Natal de 89, depois a água tornou a vazar muito de novo, aí no ano novo passou-se tudo embaixo d'água, e de 89 para cá o jornal parou de funcionar. A última página do jornal, que estava ainda em cima da mesa de impressão lá da máquina, eu peguei, salvei ela, tirei com cuidado, limpei toda, passei removedor, tá lá até hoje com as manchetes, tá tudo guardado lá. Aí teve aquele processo todo, de desarmar a máquina toda, de fazer todo esse processo. Aí teve que desenhar as peças todas. Tudo que eu tirava, eu ia desenhando, porque não tinha manual, porque eu não ia desarmar uma máquina, o cara daquela ali. Como é que o cara vai armar uma máquina daquela? Todo dia pra lá, os caras falavam que era maluco. Os balde, bacia, cheio de pino, isso, aquilo. Teve ferramenta que teve que improvisar, mandar o torneiro fazer para poder sacar um espino dela que estava lá endurecido. Foi um trabalho massa, foi um exercício bom.
cidade tem esse potencial latente de ter um acervo que, como a gente viu, está largado ao tempo, né? Precisa se acordar para se entender esse valor e para que a gente consiga restaurar e recuperar tudo que está se perdendo. Ó, a gente tem uma composição aqui, né? Uhum. Paraguaçu. Vai botar com 2 S ou com C cedilha? A gente gosta de 2 S. É porque Paraguaçu é indígena, né? Aí realmente não tem esse. Deixa eu ver porque tá dando uns problemas aqui de lógica. Deixa eu ver onde é que ela chove aí pra ver onde é que tá o. Eu sei que vai acontecer isso. Uma das coisas que mais chama atenção de chegar em Cachoeira agora é o tanto de frase de efeito, de protesto. É como se fosse uma história de Cachoeira sendo escrita mesmo, assim, até hoje, né? Não tem não, Chato? Por quê? Como ele fica mais pra cá? Mais pra cá como? Ele fica mais... Pra lá? Pra lá, é. Alinhado com uma das margens. Ou essa... Posso dar uma olhada como é que fica? Ou pra cá. Pra cá, fica mais bacana. Porque lá pra cá. Ou pra cá. Porque é centralizado... A gente não pode afastar ele... Não, afastar ele. Transborda. Espacejando? Espacejando as letras. Pode. O rio transborda. Aí você quer... Espaçado. O rio pode transborda. ter mais um pouquinho? Mais um. Quer mais espaço? Só mais um. Depois a gente vê o que é que faz. Vamos botar aí, ó. Fazer igual o rio. O rio não tem negócio, não tem lógica, né? Ele vai de qualquer jeito. Então, o rio não tem pauta, né? Não corre na pauta, ele corre Quando ele chegar, foi. Então, essa é a cidade de Cachoeira. Ela fica localizada aqui no Recôncavo Baiano, né? Uma cidade incrível. Esses antigos mestres ainda estão lá, com muito esforço, né? Exercendo o seu ofício. E importante a gente resgatar essa memória do fazer, né? Até para levar para adiante. Queria só corrigir aqui, compartilhar uma imagem aqui para... Só para corrigir, né? Sentado aí tá eu, Laura Castro, o Rony Bon, o seu Antônio, que é o mestre lá da gráfica São Felista, o seu Adivaldo, que é da gráfica Aliança, e seu Adson também, né? Essas 4 pessoas aí foram as pessoas que nos deu a oportunidade de vivenciar nessa prática com eles lá, né? Nos abriu a casa lá para nossa experiência, nossa pesquisa e vivência, né, com eles. Hoje em dia são grandes amigos, assim, estamos sempre voltando com novos projetos e ideias e troca, né, troca de saberes, né, com eles. E essa memória, ela me traz hoje em dia aqui para o Santo Antônio Além do Carmo, né?
esse bairro aqui onde eu vivo há 38 anos, sempre trabalhando com a coisa da arte impressa, com a serigrafia, com os painéis, com o muralismo. E aí, desde 2012, trocando experiências e saberes na tipografia e nas publicações. Atualmente eu tenho um projeto aqui, que é o Ateliê de Ofícios, junto com Cibele Bonfim, onde a gente está nesse resgate, né, e nessa permanência dos fazeres gráficos, juntamente com todos esses mestres aí, tipógrafos, né, esses artífices, a gente está tendo sempre um contato e uma busca e uma proximidade para que esse saber, né, ele possa ser passado para adiante, ele possa ser revisitado, ele possa ser reconhecido, né, dentro dessa prática do fazer das publicações. E que posso falar mais sobre isso? Essa memória gráfica que fica, né, essa memória gráfica que fica corporalmente, né, no saber visual, no aprender, em estar ali sempre acompanhando e observando os fazeres, né. A gente vive no bairro do Santo Antônio, onde sempre teve um movimento cultural em torno do fazer gigantesco, né. Eram antigas sapatarias, antigas oficinas, alfaiates, tipografias. Então a gente, quando criança, sempre subindo e descendo as ladeiras, entrando em gráfica, vendo esse fazer, né, nos dá essa memória e nos traz hoje em dia, né, a esse ofício e ao desejo, né, de permanecer e de trocar esses saberes. Isso foi um pouco do processo que a gente fez, vem fazendo desde 2012 para cá, né, com esse ateliê que se abriga aqui no Santo Antônio, e dentre outros projetos. Um pouco mais. Deixa eu ver. Então, acho que é um pouco isso mesmo, né? Essa experiência afetiva gráfica aí que me traz hoje aqui para compartilhar com vocês aí essas experiências. E em Cachoeira e São Félix foi incrível, porque tantas histórias, né, voltadas para o saber gráfico, né? Desde uma enchente, a gráfica Aliança, que é a gráfica do seu Edson e do seu Edivaldo, quando a gente chegou lá, era uma gráfica que estava sem cobertura e com umas máquinas cobertas por lonas, umas máquinas já obsoletas, enferrujadas, desde a enchente de 89. Quando essa enchente chega, uma enchente provavelmente criminosa, né, por conta da abertura das barragens, eles falam que quando eles chegam na gráfica, só deram tempo de tirar, remover mesmo os motores e os papéis. Então, até a água baixar, levaram-se aproximadamente 15 a 20 dias, e quando a água desceu, essas máquinas ficaram lá paradas, enferrujadas, e pouquíssimo delas foi possível recuperar, e hoje em dia eles trabalham lá nesse mesmo local, resistindo com poucas máquinas, mas é um lugar de experiência incrível, assim, né? E um lugar de experiência que nos leva muito à memória corporal do fazer, de estar trocando essas experiências, né, com eles. E seguimos daqui do Santo Antônio, né, do lado da Bahia, seguimos aqui no Santo Antônio, com um ateliê ainda, né,
em funcionamento e experimentando ainda mais, né, com eles, com todos esses mestres, né, com essa permanência aí do fazer tipográfico, né, do fazer tipográfico, do fazer impresso, do fazer das publicações. É isso, João. É um pouco essa história que eu trago aí para vocês. Que maravilha, Flávio. Flavão, né? A gente já se conhece há tempo, posso chamar de Flavão. Pode sim. Flávio, queria aproveitar esses minutinhos finais para te fazer uma questão que ficou me rondando enquanto você falava. Em muitos momentos você citou memória, né? Você sente que essa memória está se perdendo? Que esses ofícios, esses saberes correm o risco de extinção? Corre o risco, João, de extinção, viu? No meu corpo, essa memória ela é muito ativa, né? Acho que é um desejo, assim, inquieto no compartilhamento dessas memórias, né? Para que as novas pessoas, os novos mestres venham a surgir, né? Então a gente está sempre buscando colocar em evidência isso e trazer essa memória gráfica, até no incentivo com os próprios tipógrafos, né? Quando a gente vai no espaço, a gente respeita muito o espaço deles e incentiva muito o fazer gráfico para que eles ainda tenham um respiro e uma permanência ali naquele lugar, né? A gente sempre chega com muito carinho e respeito, assim, e tentando o máximo do lado de cá, com todas as tecnologias, internet e tudo, passar para frente, né, esse saber, deixar um pouco mais vivo, né, essa memória gráfica, para que isso não se perca facilmente, né. São tantos anos já de história, tantos anos de se sujar as mãos, né, no fazer gráfico, e a gente, enfim, tenta fazer um pouco a nossa parte aqui, né, trazendo para o presente, né, trazendo para o presente essa vivência com esses mestres, e também apresentando a modernidade, coisas novas, assim, que como pode ser possível essa adaptação também, para que a gente não perca essas máquinas históricas, enfim, para que a gente não perca esses espaços, né? É um pouco desse... É um pouco o papel que o Ateliê de Ofícios vem fazendo, né? Essa memória patrimonial também, né? Uma memória patrimonial, afetiva, uma memória gráfica desse processo. E como é que esses profissionais reagem a isso, Flávio? Essa sensação de que pode estar se perdendo o ofício que eles exercem, né? Imagino que não seja nada fácil, mas enfim, qual é da tua vivência aí? Como é que eles reagem a isso? Então, na maioria das vezes, já são mestres com a idade já um pouco avançada, assim, né? E todas as gráficas que a gente chega, a gente não vê, por exemplo, os herdeiros gráficos, né? Os filhos, os netos, passando para frente esse ofício, né? Então, a gente tem muito cuidado ao chegar, né? Para não parecer também que a gente está chegando para dar algo. Na real, a gente está chegando muito, na maioria das vezes, para troca, né? Para tentar compartilhar de um ponto em comum ali, né? E o nosso interesse gráfico, e para que eles se sintam o máximo confortável também para entender e visualizar possibilidades de continuidade desse fazer gráfico, né? De permanência deles, para que crie um pouco respiro, assim, né? Para eles também poderem tocar, né? Para frente a gráfica, né? É muito difícil viver no ofício gráfico hoje em dia aqui para eles, né? São poucos serviços, as pessoas não buscam mais esse fazer manual, esse fazer com esse acabamento mais refinado da tipografia, né? Muita coisa hoje em dia impressa no mercado, impressão digital,
é uma coisa muito rápida, né? A memória gráfica se passa muito rápido, né? Quando ela vem para o digital, ela vem impressa, a gente acaba perdendo, a gente acaba tendo um outro olhar para isso, e diferente do fazer tipográfico, né? Desse cuidado que leva-se, o tempo que se leva a preparar uma peça na tipografia, a textura da peça, como você pega na peça, como você guarda, isso lhe traz uma outra relação com esse olhar gráfico, né? Mas acredito que eles são pessoas muito batalhadoras e fortes ali, né? E eles também ainda resistindo, né? Aqui no Taboão, por exemplo, muitos desses casarões são casarões em péssimos estados, em maus estados, assim, né? Que não tem um olhar do poder público para que se preserve, né? Para que se faça essa manutenção desses espaços tipográficos. Então, eles sofrem também com essa coisa do mercado tipográfico, onde tem poucos acessos, ao mesmo tempo com a manutenção dos espaços, onde facilmente, a qualquer momento, eles podem ser simplesmente removidos do espaço por questões de infraestrutura, né? Então, eles estão ali brigando por vários lados, né? Tanto a permanência da gráfica, como pela permanência de espaços. E a gente chega só para somar, né? Para colaborar, para estar junto, para tentar seguir, né? E seguir mostrando esses fazeres. Maravilha. Bom, quero agradecer demais pela tua fala, Flávio, e eu encerro lembrando que você pode acompanhar a Feira Miolos por meio do site www.feiramiolos.com.br. Até a próxima. Tchau. Tchau.